E se Jesus estivesse mandando você amar exatamente quem você jurou nunca perdoar? Essa frase não é simbólica, não é poética, não é interpretativa. Jesus olhou nos olhos da multidão e disse com clareza: amai os vossos inimigos. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Simples, direta, dolorosa e talvez a mais difícil de todas, porque a gente até consegue amar quem nos ama. Consegue perdoar uma falha leve, ser gentil com quem nos trata bem. Mas e quando a ferida foi profunda? Quando a dor ainda sangra? Quando o rosto da pessoa ainda causa raiva, angústia, desejo de justiça? Jesus está falando dessas pessoas, dos que te traíram, dos que mentiram, dos que te humilharam, dos que te deixaram com cicatrizes invisíveis. E ele diz: ame, ore, perdoe. Como assim? Porque ele mandaria algo tão impossível, porque o reino dele não é movido por justiça própria, mas por graça. E amar o inimigo é a maior prova de que o seu coração não é mais comandado pelo ódio. Neste vídeo, você vai entender por que essa ordem de Jesus não é opcional e pode ser a chave da sua cura. Se essa introdução já te confrontou, é porque Jesus tocou exatamente onde o ego se esconde, no orgulho ferido, na mágoa guardada, no desejo de justiça que ainda te prende. Mas aqui, a gente não foge da verdade. Então, se essa palavra já te sacudiu, se inscreve agora no canal e deixa seu like, para que mais pessoas também sejam libertas do veneno da mágoa. E comenta aqui embaixo, com coragem: Senhor, me ensina a amar quem me feriu. Você se lembra do nome, da situação, da frase que doeu, do olhar que cortou, do momento exato em que alguém virou inimigo dentro de você? Porque às vezes a gente não diz com palavras, mas no coração a sentença já foi dada. Essa pessoa nunca mais, nunca vou perdoar, nunca vou amar. A mágoa é assim, ela não grita, ela sussurra e constrói muros invisíveis entre nós e o céu. Tem gente vivendo há anos em uma cela emocional, uma cela chamada justiça própria. Ali dentro, tudo faz sentido. Você repassa a dor, justifica a raiva, alimenta o silêncio, guarda distância e diz para si mesmo: é o mínimo que eu posso fazer depois do que me fizeram. Mas sabe o que você também está fazendo? Se prendendo junto com o que te feriu. A gente acha que está se protegendo, mas está preservando a ferida. A gente acha que está sendo forte, mas está sendo escravo de uma dor não curada. O pior é que muitas vezes quem te feriu já seguiu a vida, já nem pensa mais em você, mas dentro de você a cena continua viva, a frase continua ardendo, a presença daquela pessoa ainda tem poder sobre seus pensamentos. E isso é prisão. Você acorda e dorme com essa memória. Você tenta se distrair, mas ela volta. Você escuta uma música, vê uma situação, ou até ouve uma pregação e o coração fecha. Porque o nome daquela pessoa ainda mora num canto escuro da sua alma. E aí Jesus aparece e diz algo que parece impossível: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. A mente grita: mas ele não sabe o que eu passei. Jesus não entende o quanto doeu. Amar? Justo quem destruiu tanto em mim? Mas ele sabe, e justamente por isso, ele ordena. Porque ele não quer te ver preso à dor que alguém te causou. Ele quer te ver livre. E a única chave que abre essa cela é o amor que só pode vir do Espírito Santo. Não é sentimento, é decisão. Não é fingir que não doeu, é escolher não deixar a dor te definir. E eu sei, você pode estar pensando: mas se eu perdoar, parece que estou dizendo que está tudo bem. Se eu amar, vão achar que nada aconteceu. Mas o amor que Jesus ensina não ignora a dor. Ele cura a dor. Amar o inimigo não é passar pano, é parar de carregar o veneno. É se libertar da expectativa de justiça humana. É dizer: eu me recuso a continuar sendo moldado pela dor que alguém causou.
Enquanto você não entrega isso, enquanto o nome daquela pessoa continuar doendo, você não está livre. E mais, enquanto você espera sentir vontade de perdoar, a mágoa vai continuar corroendo sua alma. Você não precisa sentir, precisa obedecer. E a obediência libera o céu. Você não ama o inimigo porque ele merece. Você ama porque você decidiu não viver mais acorrentado à dor. Esse tipo de amor é a arma mais poderosa contra o inferno. Porque ele quebra ciclos, desarma o orgulho, silencia a vingança e mostra ao mundo que o reino de Deus não é sobre reagir. É sobre refletir a cruz. A dor que você sente é real, mas a prisão que você construiu em torno dela não precisa ser eterna. Jesus está te dizendo, você não vai sarar enquanto continuar odiando. Você não vai descansar enquanto guardar mágoas. Você não vai caminhar comigo em liberdade enquanto ainda carrega os rostos que te feriram. Talvez você esteja cansado. E não é do trabalho, é do peso invisível que sua alma carrega. Esse vídeo não veio para defender o que fizeram com você. Veio para te libertar do que o ódio está fazendo em você. O perdão não muda o passado, mas te devolve o futuro, e o amor que Jesus manda ter não é um sentimento que você fabrica. É um milagre que ele derrama quando você diz, eu não consigo, Senhor, mas eu quero obedecer. É aí que a cura começa, e é aí que sua alma volta a respirar. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele não estava apenas ensinando boas maneiras espirituais. Ele estava revelando um dos segredos mais profundos do reino de Deus. Essa frase faz parte do Sermão do Monte, registrado em Mateus 5. Um dos momentos mais poderosos e revolucionários de todo o ministério de Cristo. Ali Jesus vira o mundo de cabeça para baixo. Ele inverte os valores, confronta a justiça humana e apresenta um novo padrão, o padrão do céu. Ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, e vai construindo uma lógica que não cabe na mentalidade natural. Uma lógica onde perder é ganhar, servir é reinar, perdoar é vencer e amar quem te odeia. É prova de filiação com Deus. É nesse contexto que ele solta a bomba. Amai os vossos inimigos. E não para por aí, ele completa. Orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 44 e 45. Ou seja, amar os inimigos não é só uma atitude nobre, é uma marca de quem realmente nasceu de novo. Jesus sabia que o ódio é natural, que o ressentimento é automático, que revidar é instintivo. Mas o reino não é construído sobre instinto, é construído sobre rendição, e por isso ele vai além. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5,46. Ele está dizendo, até quem não conhece a Deus sabe retribuir amor, mas vocês foram chamados para algo maior. O chamado de Jesus é radical. Ele está nos convidando a refletir o amor de Deus, mesmo quando isso parece injusto. E por que isso importa tanto? Porque Deus não ama como a gente ama. Ele ama quem não merece. Ele perdoa antes do pedido de perdão. Ele dá a outra face, enquanto a gente ainda está batendo. E ele quer formar esse amor em nós. Veja como Jesus viveu o que pregou. Ele amou Judas, mesmo sabendo que seria traído. Perdoou Pedro, mesmo após a negação. Lavou os pés dos discípulos, incluindo os que o abandonariam. E na cruz, com os braços abertos, sangrando, ele ora, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é o padrão. E agora, ele olha para você e diz, você está pronto para amar como eu amo? Não é fácil, não é automático e não é natural, mas é possível, se o Espírito Santo estiver dentro de você. Paulo entendeu isso. Ele escreveu, o amor é paciente, é benigno, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça,
mas se regozija com a verdade. 1 Coríntios 13. E foi o mesmo Paulo que, depois de ser perseguido, açoitado, preso, voltava a orar pelos que o feriram. Ele sabia que o verdadeiro evangelho não é só discurso, é entrega, é renúncia, é cruz. Jesus não mandou a gente perdoar quando sentir vontade, nem amar se o outro mudar. Ele mandou amar, ponto. E esse amor não depende da mudança do outro, depende da transformação que o Espírito faz em nós. Você pode estar pensando, mas e se eu amar? E a pessoa continuar sendo tóxica? E se eu perdoar e ela nunca reconhecer o erro? A resposta é, você não ama para mudar o outro. Você ama para não ser moldado pelo ódio. O perdão liberta você. O amor protege sua alma. A oração pelos inimigos limpa seu coração de toda raiz de amargura. E sabe o que mais? Amar quem te feriu não significa conviver, confiar ou ignorar os limites. Significa não odiar, não se vingar, não desejar o mal, não carregar o veneno. É um tipo de amor maduro, espiritual, sacrificial. É o tipo de amor que só nasce quando você morre para si. E quando você ama assim, você prova que o Espírito Santo está te moldando por dentro. Você prova que já não é mais escravo da dor. Você mostra que é filho do Pai, porque está amando como Ele ama. Essa é a prova. Não é quantas orações você faz. Não é quantas músicas você canta. Não é quantos versículos você posta. Você ama até quem te feriu. Você ora até por quem te amaldiçoou. Essa é a fé que escandaliza o inferno e alegra o céu. Você já percebeu como o coração pesa quando carrega mágoa? É como se algo estivesse sempre travando por dentro. Você tenta orar, mas algo bloqueia. Você tenta se alegrar, mas o pensamento volta. Você tenta seguir, mas a ferida ainda sangra. O nome daquela pessoa ainda dói. A lembrança daquela situação ainda te faz querer justificar sua raiva. E você acha que guardando isso está se protegendo, mas na verdade está se envenenando lentamente. Mágoa não é muralha de proteção, é prisão emocional. É corda invisível amarrada na alma. É uma raiz que cresce no escuro e começa a sufocar a luz que tenta entrar. E por isso, quando ele diz, amai os vossos inimigos, ele não está impondo um fardo. Ele está oferecendo um alívio, o alívio de não precisar mais carregar aquele veneno, de não precisar mais fingir que está tudo bem, enquanto por dentro você arde em rancor, de não viver mais preso a um passado que te define sem permissão. Amar quem te feriu não significa negar o que aconteceu, significa escolher não ser mais refém disso. Você pode lembrar, você pode até chorar. Mas agora, você olha para essa dor com outra postura. Isso me marcou, mas não vai mais me comandar. E aqui começa a libertação. Porque quando você escolhe amar, mesmo sem vontade, mesmo sem reciprocidade, mesmo com medo, você está dizendo ao céu, eu confio mais em ti do que na minha dor. E isso muda tudo. A paz que começa a entrar no coração não tem explicação humana. É uma leveza que só quem já perdoou de verdade conhece. É o momento em que a alma, cansada de se defender, finalmente descansa. Sabe o que é mais bonito? É que você não precisa sentir o amor para começar a amar. Você só precisa decidir. É uma escolha. É uma oração simples. Algo como, Senhor, eu não consigo amar, mas eu quero obedecer. Me ensina, me capacita, me ajuda. E o Espírito Santo começa a fazer o que você não consegue. Ele muda o foco, tira seus olhos da ferida e coloca na cruz onde Jesus perdoou você, onde ele olhou para os seus erros e disse, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. É ali que o milagre começa. Porque quanto mais você olha para a cruz, menos você consegue sustentar o ódio. A cruz desarma, a cruz cura. A cruz te lembra que você também já machucou. E mesmo assim foi amado. E se você foi amado assim, como não amar? É por isso que perdoar não é fraqueza, é força espiritual. Só quem morreu para o ego
consegue amar quem não merece. Só quem foi liberto da justiça própria consegue liberar graça. Só quem se rendeu ao Espírito consegue viver o impossível, amar quem feriu. E quando esse amor começa a fluir, algo muda dentro de você. Você para de viver em alerta, para de ensaiar conversas imaginárias, para de se justificar, para de reabrir a ferida. Você começa a respirar, a rir com leveza, a orar com profundidade, a se reconectar com Deus. Porque a mágoa, além de afastar você das pessoas, também te afasta da presença de Deus. A Bíblia diz: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Mateus 6,15. Isso é sério, isso é espiritual. E tem muita gente que não sente mais a presença de Deus, não porque está em pecado escancarado, mas porque guarda uma mágoa escondida há anos. Hoje pode ser o dia da sua libertação, não porque você resolveu o problema, mas porque você decidiu parar de ser moldado pela ferida. Você não precisa mais viver como quem está fugindo. Você pode viver como quem foi curado. E essa cura começa com um passo. Simples, doloroso, profundo. Escolher amar. Você pode dizer o nome da pessoa em oração e não desejar mal. Você pode lembrar da situação e sentir paz em vez de raiva. Você pode ver o rosto e orar por ela. Isso é milagre, isso é reino, isso é cruz. Isso é o Espírito agindo onde a carne só queria se vingar. E você pode viver isso. A decisão não está no outro, está em você. Você quer ser livre? Então ame. Você quer respirar? Então perdoe. Você quer voltar a andar leve? Então obedeça. Mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem querer, porque quando você obedece, o céu responde. E o que começa como sacrifício, termina como alívio. Hoje pode ser o dia em que o nome que mais te feriu se torne o marco da sua libertação. Chegou a hora, não de ouvir mais, mas de decidir. Você pode sair desse vídeo do mesmo jeito que entrou, com o coração fechado, com o nome daquela pessoa guardado no canto escuro da alma, com o peso da mágoa te impedindo de avançar. Ou você pode fazer algo diferente, algo que o céu inteiro reconhece como ato de coragem. Escolher amar, escolher obedecer, escolher perdoar. Mas como começar? Comece orando. Mesmo se a voz tremer, mesmo se o coração resistir, diga: Senhor, hoje eu entrego esse nome. Eu abro mão da dor. Eu me recuso a carregar esse veneno. Me ensina a amar quem me feriu. Você não precisa fingir que não doeu, mas precisa decidir que essa dor não vai mais definir quem você é. Porque o ódio prende, mas o perdão liberta. E talvez você nunca receba um pedido de desculpas. Talvez nunca haja reconciliação. Talvez a pessoa nem saiba o que causou em você. Mas mesmo assim, você pode escolher ser livre. Hoje o céu está te chamando para viver uma vida sem muros, sem fardos, sem prisões emocionais. Uma vida leve, limpa, curada. Então faça isso agora. Fale o nome da pessoa, ore por ela, escolha amar. Não porque ela merece, mas porque você não merece continuar vivendo preso. Jesus amou você mesmo quando você era inimigo da cruz. Agora é a sua vez de amar como Ele ama. E quando você fizer isso, a sua alma vai respirar. Se essa mensagem te confrontou, é porque Jesus está te chamando para algo mais alto, mais difícil, mais libertador. Amar os inimigos não é fraqueza. É sinal de que o Espírito Santo está vencendo o ego dentro de você. Se inscreve agora no canal, deixa o like se essa palavra tocou o seu coração e comenta com sinceridade: Senhor, eu escolho amar, mesmo sem vontade. Essa frase pode ser o começo da cura que você adiou por anos. Você ouviu a ordem. Não foi uma sugestão. Jesus mandou amar até quem te feriu. Mas no próximo vídeo, ele vai fazer uma pergunta que atravessa qualquer religiosidade. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Você canta, ora, levanta as mãos, mas obedece? Você diz que Ele é Senhor,
mas vive como dono da própria vontade? No próximo vídeo vamos expor essa contradição espiritual que muitos vivem. E talvez você se veja mais do que imagina, porque não basta chamar Jesus de Senhor, é preciso obedecer, mesmo quando dói, mesmo quando confronta, mesmo quando ninguém está vendo.